Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui juntos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical do nosso terceiro trimestre de 2026, oportunidade em que estamos estudando o Sermão do Monte. Chegamos nessa oportunidade à nossa lição de número 5 com o tema A Justiça de Deus e o sétimo mandamento. Nós temos o nosso texto áureo registrado em Mateus capítulo 5, verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Para essa lição de número 5, nós temos o nosso esboço colocado aí para vocês, com uma introdução, os 3 tópicos, sendo o primeiro, o verdadeiro significado do sétimo mandamento, o segundo, o dever implícito no mandamento, e por fim, a relação entre divórcio e adultério. E vamos, então, chegar à nossa conclusão da nossa lição. Para essa lição de número 5, a justiça de Deus e o sétimo mandamento, na nossa introdução, prosseguindo em sua exposição prática de como a justiça perfeita do reino dos céus se cumpre em uma obediência sincera e integral aos mandamentos de Deus, em uma demonstração de amor a Deus de todo o coração, e não apenas na aparência ou até onde conviesse, o Senhor Jesus considera agora o sétimo mandamento: não adulterarás, contrastando a falsa e permissiva leitura que os escribas e fariseus faziam desse preceito com seu sentido real, profundo e espiritual. Cristo revela a necessidade daqueles que desejam entrar e permanecer no reino de Deus, de se manterem puros em si mesmos e no seu relacionamento um com os outros. O nosso primeiro tópico, o verdadeiro significado do sétimo mandamento, que está no capítulo 5 e o verso 27 da Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo registrou Mateus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Entrando em nosso primeiro tópico desta lição, nós lemos o nosso primeiro parágrafo da seguinte forma: mais uma vez, devemos atentar para o fato de que Jesus, nesse trecho do sermão, repete aos seus ouvintes tanto as palavras da lei como aquilo que era ensinado pelos escribas e fariseus
sob a autoridade dos antigos, porquanto estes atribuíam igual importância à sua tradição oral e às escrituras, senão mais aquelas do que estas. Assim, o contraste estabelecido por Cristo não é entre o seu ensino e a lei, mas entre os que os mestres de Israel diziam e o que a lei realmente significava. Do mesmo modo que, em relação ao homicídio, proibido no 6º mandamento, os escribas e fariseus cuidavam que o 7º proibia apenas o ato exterior ou consumado do adultério, mas não os pensamentos e intenções lascivas, mesmo quando envolvia o próximo, isto é, a mulher do próximo, desde que toda essa malícia se limitasse ao coração e não envolvesse relacionamento físico, eles acreditavam que poderiam se sentir seguros de não terem violado o mandamento de Deus. Continuamos com a mesma ideia aqui dos ensinos de Jesus, no tocante ainda a ato consumado. Tanto do 6º mandamento quanto esse 7º aqui, os fariseus, escribas, doutores da lei da época de Jesus, eles sempre estavam dando mais ênfase ao ato consumado do que aquilo que havia sido gerado no coração. Então, é exatamente aqui o nosso ponto, mais uma vez, de partida para a nossa análise do sermão de Jesus. E aqui deixei bem destacado para vocês, porque Jesus, ele não está estabelecendo esse contraste e também uma comparação entre o seu ensino e a lei de Deus, pois estes são os mesmos. O que nós temos aqui e nós lemos é a questão a respeito, primeiro, das tradições daquela época, daquele povo religioso e também daquilo que eles ensinavam, como entendiam ser a lei de Deus. Então, Jesus veio para esclarecer o verdadeiro sentido da lei. E aí, nesse ponto, se estabelece, então, esse contraste. Então, nessa parte aqui, marcada para vocês, professor de escola bíblica dominical, que eu quero que você preste bastante atenção, leia com atenção, estude esse ponto e para você poder lá na sua sala de aula esclarecer esse contraste, tá bom? Existente entre Jesus e os mestres de Israel, que a respeito do que eles diziam e o que realmente a lei significava. No nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico, contudo, assim como em relação aos outros mandamentos de que trata nesse trecho do sermão, Jesus aqui revela a extensão do 7º mandamento e como alcança o pecado do adultério na sua raiz, isto é, no coração, onde nasce e se fortalece a concupiscência através daquilo que os olhos veem, contaminando o homem e tornando-o culpado, mesmo sem ter consumado fisicamente o ato. Como disse o Senhor, já em seu coração cometeu adultério com ela. Notemos o propósito da expressão atentar numa mulher para a cobiçar, que aqui cobiça diz respeito ao desejo lascivo que conduz ao adultério. Não é o mesmo pecado de que trata o 10º mandamento, que diz, não cobiçarás. Ali a mulher é considerada como fazendo parte da casa ou de tudo aquilo que o outro possui, por assim dizer.
e que constitui a sua felicidade terrena, diferente do sentido que tem na passagem que ora estudamos. Cobiça ali está relacionada à insatisfação com os bens recebidos de Deus e à inveja pelos bens do próximo. Referência aí de Êxodo capítulo 20, verso 17. Esse parágrafo lido também já deixo aqui marcado para vocês, destacado a respeito da extensão do sétimo mandamento. Para os religiosos da época, então, repetindo, cometer adultério era somente no ato propriamente dito, consumado. Então, ali sim estava realizado ou cometido, ou havia ali a transgressão do mandamento do Senhor. No entanto, Jesus, ele está mostrando a real extensão do mandamento. Não vai ser tão somente no ato, mas ele vai alcançar a raiz do problema. A lei, na realidade, no seu verdadeiro significado, é exatamente isso aqui. Onde é que nasce? Onde nasceu? Se houve a consumação do ato, porém, já estava acontecendo há muito tempo essa maquinação no coração, essa tal concupiscência, que tudo se iniciou com o quê? Uma forma como o homem olhou, de repente, aí uma mulher. E isso contaminou aí o seu coração, e ele, posteriormente, ele vai consumar fisicamente o ato. Porém, isso já estava sendo engendrado dentro do seu coração. E uma vez que isso aconteceu, evidentemente, para a lei, tá bom? E para os ensinos de Jesus, o ato já existia. O adultério já estava acontecendo dentro do coração. Então nós vamos ler essas referências propostas para nós aqui, de Mateus capítulo 6, o verso 22 e o verso 23, que diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em que te há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aqui o versículo, e esse aqui, o sermão de Jesus, realmente está aqui corroborando o que nós acabamos de comentar. No capítulo 15, ainda, no versículo 18 e o versículo de número 19, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vejam, todas as obras da carne, elas, sendo obras da carne, elas foram exteriorizadas, no entanto, existe a sua origem. E onde está a origem? Lá no coração do homem, lá nos seus pensamentos, lá no mais profundo do seu íntimo, onde os olhos humanos não alcançam. Todavia, o Senhor, com seus olhos de chama de fogo, conhece muito bem o coração do homem. E, além disso, tem aqui os ensinos, a palavra, como nós, em estudo passado, já vimos, e vamos tornar a ver muitas vezes esse versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, versículo 13, que nos fala a respeito da profundidade da palavra de Deus e como que ela revela o que está escondido dentro do coração do homem. Na segunda carta, Pedro,
ele também traz uma instrução para a igreja, na sua segunda carta, capítulo 2, e o versículo de número 14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Aqui está a respeito de homens irracionais, homens ímpios, que cometem tais coisas. No entanto, o próprio Pedro aqui também destacando que os olhos estão cheios de adultério. Daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor a respeito disso aqui, dos olhos e também do interior e vice-versa. Vamos avançar aqui no nosso estudo para buscarmos essa explicação. No nosso terceiro tópico desse primeiro parágrafo, o verdadeiro significado do sétimo mandamento, é importante também esclarecer que adultério, tanto no mandamento como no ensino do Salvador, refere-se não apenas ao pecado que se denomina como tal, mas inclui todos os outros pecados de lascívia, de luxúria cometidos na mente, insinuados por palavras, gestos, bem como aqueles consumados fisicamente, pois atentam contra a santidade do corpo, seja o daquele que é casado, que pertence ao seu cônjuge, seja o do solteiro, que pertence ao Senhor, de modo que a própria pessoa, nesse sentido, ela não tem controle do seu próprio corpo. O casado, então, vai estar aí ligado ao seu cônjuge, e um tendo, então, esse controle sobre o corpo do outro. E o solteiro, esse aí tem o Senhor. O corpo é consagrado. O casado tem seu corpo consagrado ao seu cônjuge. O solteiro tem o seu corpo consagrado ao Senhor. Então nós não devemos estar maquinando tais coisas, pois estamos pecando aí contra o corpo e, portanto, contra a santidade também do Senhor, uma vez que o corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Eu quero fazer a leitura de duas referências aqui apontadas. Eu vou começar com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. Versículo 3 até o versículo de número 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, Paulo aqui trata exatamente disso que nós acabamos de falar. O vaso, o corpo, ele é morada, ele é santificado ao Senhor, de modo que nós devemos nos utilizar desse vaso para honra e santificação do nome do Senhor, nosso Deus. Não podemos fazer através desse corpo aqui aquilo que nós bem entendemos, principalmente quando isso ofende a santidade do Senhor, nosso Deus. A carta de Paulo aos Efésios,
capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, a expressão que nós temos do 7º mandamento e sua extensão é muito mais profunda do que um ensinamento a respeito da prática ou do ato consumado, como os fariseus e escribas na época de Jesus estavam ensinando. Existem muitas coisas que estão interligadas a este ato. E vou repetir, antes de ser consumado, já se praticou tantas outras coisas abomináveis e que anteriormente a isso já também ofendeu a santidade do Senhor. Ou seja, o pecado já estava presente desde a origem desse ato do qual se trata e que ele, de repente, seja consumado. Ali, naquele momento, realmente, aí já se estabeleceu o pecado propriamente dito como adultério. No entanto, isso já tinha lá atrás um início que não foi tratado. E aqui, pela palavra do Senhor nosso Deus, o Senhor, ele traz esse alerta. Então vejam, se naquela época escribas e fariseus, eles tomavam apenas quando o ato consumado, eles queriam apontar e ali já levar julgamento, já levar condenação e de repente ao apedrejamento, no caso do Senhor Jesus, se ele traz essa profundidade no entendimento da lei, não é com o intuito de que o homem seja morto. Ao contrário, o Senhor Jesus, ele está trazendo um remédio para solucionar o problema na sua raiz, antes que o ato seja consumado. Porque nós sabemos muito bem, quando alguém no nosso meio, entre a nossa comunidade, ele chega à prática desse ato para buscar depois a reconciliação, para buscar o perdão, quando casado, buscar aí a reconciliação, o perdão com seu cônjuge, já vai ser difícil. E também dentro da comunidade do povo de Deus, vai ficar complicado. Então Jesus agora, ele está trazendo o remédio já no início, que nós possamos transmitir essa mensagem para a nossa classe, alertando a nossa igreja, a nossa comunidade, de que um estudo deste nível aqui não se busca acusar ninguém, apontar erro de ninguém, mas sim procurar corrigir um futuro dano muito maior do que está acontecendo agora. Quem sabe assim haja um despertamento, haja aí uma volta e um arrependimento para as coisas de Deus, isso aqui que é o grande propósito. Passamos para o nosso segundo tópico, o dever implícito no mandamento. Quero ler o verso 28, capítulo 5 de Mateus, e o verso de número 28 até o versículo de número 30. Falo assim até o versículo de número 30, como que se fosse muitos versículos, não é? Mateus capítulo 5, verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti.
pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. É um texto bem complexo, mas nós vamos tratar de explicá-lo aqui para vocês na leitura do nosso material de classe. Então vamos lá para o primeiro parágrafo e na primeira parte desse parágrafo. Sabendo que o pecado, especialmente o de ordem sexual, é aquele que mais se insinua, contamina e escraviza os homens. O Salvador, depois de denunciar a culpa daqueles que, importando-se mais com a aparência exterior de sujeição ao mandamento, entregavam-se sem qualquer escrúpulo a pensamentos lascivos, fomentando a luxúria em seus corações. Ensina que esse tipo de pecado, ou seja, Jesus ensina que esse tipo de pecado, ele só pode ser vencido adotando-se as medidas mais radicais. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Se a tua mão te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Entendidas e cumpridas literalmente, estas medidas não apenas poderiam soar absurdas, mas seriam de fato ineficazes para solucionar o problema do pecado, pois este nasce no coração, isto é, na mente, e não nos membros do corpo. Daqui a pouquinho, no decorrer da aula, eu vou explicar isso aqui melhor para você. Então, segura aí, fica tranquilo, que não vai ficar nada aqui que seja contraditório, tá bom? De repente, aqui nós não vamos adiantar parte da aula que está aí para frente, mas aqui eu quero, dessa primeira parte do parágrafo, destacar para vocês que o maior problema de um ato consumado, mais uma vez, está dentro do coração do homem, está lá cravado no seu interior. E o homem, ele está vendido sob pecado. Não tem como, né? O homem nasceu nessa condição de morte espiritual diante de Deus. E o homem peca por natureza. E esse pecado, como eu disse, está entranhado. Então, não está no exterior. O pecado, propriamente dito, não é o ato consumado. Não se preocupe. Vai ficar repetitivo, mas é assim que precisa ser. Bom, para que nós possamos entender. Então, não adiantaria, em tese, ficar amputando partes do corpo, porque você vai se livrar de alguma parte do corpo, pensando não cometer, ou seja, vai deixar de consumar, de repente, né? Vai deixar de consumar. Pode ser até que deixe de consumar o ato. No entanto, lá dentro do coração, lá no profundo dos pensamentos, ainda está com eles. Os pensamentos lascivos ainda estão presentes, então não resolveu o problema. Ora, se não resolve o problema dessa forma, o que Jesus então está querendo dizer? Onde que ele quer que nós sejamos conduzidos? Vamos lá. Vamos para a segunda parte aqui desse parágrafo. E aí mais uns pontos destaquei para vocês. Os membros do corpo constituem uma via de mão dupla, por assim dizer, comunicando a mente, o mundo exterior, através dos sentidos. E ao mesmo tempo, servindo de instrumentos para manifestar no mundo aquilo que há em abundância no coração, seja o bem ou mal.
Vamos lá. Antes de continuar, quero explicar, porque isso aqui, a nossa aula está começando a ir mais profundo. E aqui eu vou pedindo mais atenção de vocês, então, e a mesma coisa você vai fazer lá na classe. Cuidado para não se deter muito no primeiro tópico, pois esse aqui eu vou considerá-lo como o mais importante da nossa lição. O segundo, tá bom? Todos eles são importantes, mas esse aqui merece uma atenção maior e um pouquinho mais tempo da nossa aula no momento da nossa escola bíblica dominical. Então vejam, nós temos corpo, alma e espírito. Essa é a estrutura da natureza humana. Na parte física, nós temos os membros, que com eles nós nos relacionamos com o mundo exterior. Então, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o tato, então, os sentidos físicos, nós estamos nos relacionando com o mundo. E esses sentidos levam informação para dentro de nós. E como nós lemos aqui, uma via de mão dupla. Também o que está lá dentro faz com que os membros reajam. Os sentidos também reajam aqui. Então, um vai mexer com o outro. Ora, os sentidos faz a mente, o coração reagir a eles. E, ora, o outro lado. A mente faz com que, então, os membros reajam. E aí isso vai acontecendo alternadamente, conforme nós vamos instigando um ou outro. Então vamos continuar aqui. Quando o coração do homem é mau e dominado pelo pecado, suas paixões e desejos o levam a se conformar a tudo aquilo que os seus sentidos lhe comunicam. E seu corpo serve, então, de instrumento para o pecado. Deu para perceber? Se dentro não está bem, tudo aquilo que o nosso sentido captar aqui fora, que seja satisfatório para essa concupiscência que já está borbulhando aqui dentro, pronto. Então, os meus membros estão me servindo aqui, o interior, a minha mente e aquilo que já está dentro de mim. Já isso para a pessoa que está dominada pelo pecado, tá? Então, está dominado pelo pecado, realmente, lá dentro está tudo controlando, aí os seus sentidos físicos vão aí comentar, vão corroborar tudo isso que já está dentro dele. Já aquele que pertence ao reino de Deus e se submete ao Espírito Santo, que nele habita, veja, o Espírito Santo está dentro de nós, habita dentro de nós, aqui desse tabernáculo, desse templo. Então, dentro desse templo, habita o Espírito Santo. Este não permite, este quem? O Espírito Santo, não permite que os seus sentidos físicos incitem sua concupiscência, mas renuncia-os na medida em que aquilo que vê e sente é mal, assim conservando-se puro. Olha que coisa linda isso aqui. Então, quando o homem está nas trevas e ali destituído da glória de Deus, nesse caso, ele está totalmente dominado pelo pecado. E aí o pecado tanto está dentro quanto está fora. Nesse sentido, aqui, os seus membros só vão corresponder tanto aos instintos, né? Aquilo que está provocando lá de fora, como também satisfazendo aquilo que já está dentro. Então, um está contribuindo com o outro. Tá legal. Agora, quando nós fomos resgatados, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, e nós fomos trazidos agora para a sua maravilhosa luz, e nós fazemos parte do reino de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus, nós fomos
transformados pelo poder da palavra. O Espírito Santo nos vivificou. E uma vez que fomos vivificados pelo Espírito Santo, lógico, é porque ele veio fazer morada em nós, e agora ele está dentro de nós. Qualquer coisa do mundo exterior que tente mexer com a minha concupiscência, vai se deparar com o quê? Não mais com o meu espírito, mas sim com o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E agora, os meus sentidos físicos estão sendo neutralizados. Todo sinal do exterior que vem me provocar o interior, quando chega aqui se depara com o Espírito Santo. Pronto, as minhas concupiscências carnais estão neutralizadas. Agora eu consigo renunciar àquilo que os meus sentidos estão percebendo. Ele sente aquilo que é ruim, aquele que é mal. Por que eu sinto isso? Porque é o Espírito Santo que está santificando esse corpo e ele testifica com o meu espírito que agora eu sou filho de Deus. Portanto, eu preciso recusar este sinal exterior que está chegando até mim. No segundo parágrafo, olhe só, aqui eu vou explicar para vocês a primeira parte lá do primeiro parágrafo, então. O ato de arrancar ou cortar fora os membros do corpo que tem servido à concupiscência, contaminando o homem, condenando o homem ao fogo eterno, refere-se, portanto, àquilo que o apóstolo Paulo também chama de mortificação. Vamos lá. Romanos capítulo 8 e o versículo 12. De maneira que, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que diferença agora. Eu continuo na carne? Sim. Fisicamente, sim. Mas agora sou controlado pelos meus sentidos carnais? Não. Agora eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Dessa forma, os meus sentidos físicos estão mortificados. E quando que eles estarão mortificados? Quando o Espírito Santo de Deus em mim estiver com força. E quando é que ele tem força? Quando eu alimento o meu espírito com leitura da palavra, com estudos bíblicos, como nós aqui estamos fazendo, com a oração, com um desejo de consagração. Então você quer vencer o velho homem? Quantas vezes nós ouvimos na igreja, pastor, eu tenho vontade de me santificar mais, eu quero me entregar mais, mas eu não consigo vencer os meus desejos, as minhas concupiscências. Sabe quando é que você vai vencer as suas concupiscências para você se entregar mais diante do Senhor? Nunca. Nunca você vai conseguir vencer por si só as concupiscências. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Pois se o Espírito Santo do Senhor em nós tomar o controle real da nossa vida, pronto, eu estarei mortificando assim o velho homem. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5 até o 8. Mortificai
pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, preste atenção no versículo: despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Como? Se entregando cada vez mais ao Espírito Santo do Senhor, ao controle dele. Deixa o Espírito Santo agir livremente no teu coração. Você depois pode ler com mais calma o capítulo 7 de Romanos, que Paulo mostra essa batalha travada entre a carne e o Espírito, pois nós, embora tenhamos o Espírito Santo, ainda estamos na carne. Mas o que nós temos alimentado mais? Estamos alimentando mais a carne ou estamos alimentando mais o Espírito? Porque se nós alimentarmos mais a carne, nós vamos colher frutos da carne. Aí os nossos sentidos físicos vão ficar bem afiadinhos. Aí eles vão captar todos os sinaizinhos que estão aí fora. Que beleza! Despertando dentro de nós a concupiscência que já existe aqui, que já está presente. Agora, se eu, por meio da oração, da leitura da palavra, da consagração ao Senhor, da minha entrega diante do Senhor, estou alimentando mais o Espírito. Dessa forma, a carne está sendo mortificada. Consequentemente, os meus sentidos, os meus sinaizinhos, não vão mais captá-los aí. Os meus sentidos não captam mais esses sinaizinhos que estão aí fora. Por quê? Porque agora o meu pensamento é conforme ao Espírito Santo. Por isso que Paulo, no capítulo 8 de Romanos, vai dizer que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não basta estar somente em Cristo Jesus. Paulo continua, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então nós precisamos andar assim. Continuando a nossa leitura desse parágrafo segundo, os membros do corpo precisam ser mortificados, não fisicamente, como nós lemos lá atrás, né? Mas interiormente, quanto aos sentimentos, pensamentos e intenções perversas e pecaminosas que possam despertar no coração a partir daquilo que os olhos, as mãos captam do mundo exterior. Quando o homem nega-se a alimentar a concupiscência ou a carne, como também diz Paulo, através dos sentidos, o corpo já não pode servir de instrumento ao pecado. Não vai ter mais jeito para ele. Ele vai ter, porque o corpo também tem que servir ao Senhor. Ora, eu estou aqui gravando uma aula, não estou aqui me utilizando dos meus sentidos físicos, do meu corpo físico. O meu corpo físico agora, nesse momento, está a serviço de quem? Está a serviço do reino de Deus. Está a serviço da justiça de Deus. Então, estou ocupado. Como que pode agora, nesse momento, os meus sentidos físicos quererem captar alguma coisa que venha alimentar a minha concupiscência? Ora, não tem como. Estou ocupadíssimo, graças a Deus, na obra do Senhor. E aí, quanto mais nós nos ocupamos com a obra de Deus, mais o Espírito vai se fortalecendo. Em que sentido? Controlando o nosso ser. Todo o nosso ser controlado pelo Espírito. Nosso terceiro parágrafo desse segundo tópico, o dever implícito no mandamento. Observemos ainda duas coisas. Sem a mortificação da carne, não é possível entrar na vida eterna, né? Como é absurda a qualquer pessoa a ideia de automutilação.
Assim também é ao homem natural a ideia de mortificar a concupiscência, que lhe parece tão cara, e a própria vida, quanto na verdade é a sua morte. Não está percebendo, né? E está morrendo cada vez mais. Por isso disse Jesus: se o teu olho direito, se a tua mão direita te escandalizar. O membro direito era considerado o mais importante e funcional. Somente a graça, está bem marcado aí para você, professor, olhe, pode gerar no coração do homem um novo princípio, uma nova mentalidade, que valoriza mais as virtudes do reino às concupiscências mundanas, ao ponto de renunciá-las para agradar a Deus. Então, o que nós temos aqui é uma questão de escolha. É uma questão de valor. O que eu quero priorizar, o que eu quero valorizar. E aí, o que eu priorizo, o que eu valorizo, o que é que tem valor para mim? Ora, depende de como está a minha natureza. Se eu estiver numa natureza carnal, controlado pelas minhas concupiscências, então aquilo que me tem valor é aquilo que me satisfaz as minhas concupiscências. É aquilo que vai trazer prazer para a minha carne. E a carne gosta de prazer imediato, né? Então todas essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo satisfazem a carne. E é isso que eu vou buscar. Isso para mim vai ter valor. Agora, se eu estou sendo controlado pelo Espírito Santo do Senhor, o que é que passa a ter valor para mim? Agora a justiça do reino de Deus. De modo que agora eu vou buscar o reino de Deus. Por quê? Porque é isto que tem valor. E é somente a graça de Deus que pode gerar isso no coração do homem, mudando essa mentalidade do homem. Então a mentalidade primeira é de morte, é de escravidão e de satisfação dos desejos carnais. Agora, em Cristo, nova mentalidade. Preste atenção nisto. O reino de Deus, quando foi estabelecido, qual que é o propósito? É trazer para essa terra uma nova cultura. Pastor, trazer para esta terra uma nova cultura? Claro. Lembra no passado, quando os países, eles descobriam, por exemplo, Portugal descobriu o Brasil. Vou dar esse exemplo. Ou então, quando eles conquistavam outros países, na época aí dos caldeus, dos medos persas, dos gregos e sucessivamente aí os reinos, cada um tinha um propósito. Conquistou um povo, o que ele precisa fazer? Ele precisa levar para aquela nação, aquele território conquistado, a sua cultura. Então ele vai aculturar esse povo e vai colocar, vai enxertar nesse povo a mentalidade deste país conquistador, desse império conquistador. O reino de Deus está estabelecido na terra. E qual que é o propósito? Gente, estabelecer a cultura do reino aqui. Agora, eu como cidadão do céu, estou me adaptando mais ao mundo, estou vivendo como antes eu vivia. Como eu posso dizer que faço parte do reino? Como que eu posso dizer que Jesus é o meu Senhor? Se as minhas atitudes e comportamentos não estão condizentes com as regras do reino em que agora faço parte dele. Acontece que aquele que foi gerado de novo, este agora tem prazer na nova cultura, no novo costume, e por essa razão está numa escola bíblica, está num estudo bíblico. Você vai estar presente no estudo bíblico por essa razão, porque você quer aprender agora a respeito dessa nova cultura, desse novo costume. Com que sentido? De renunciar àquilo que é do mundo e procurar agradar a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, eu já estou aberto, embora você tenha decorado o versículo, mas como já está aberto aqui, eu vou ler na Bíblia Sagrada. Portanto, capítulo 3, verso 1 e 2 de Colossenses. Portanto, se já
ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não é mais da terra. Buscar o costume de cima, a cultura de cima, e estabelecer aqui. Então, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quando os israelitas, saindo do Egito, entraram na terra de Canaã, qual que foi o propósito de Deus com esse povo na terra de Canaã? Arrancar todo o costume do povo pagão daquela terra e estabelecer ali uma nova cultura na terra de Canaã. E quem tinha essa missão? Os israelitas. Não era para se misturar com os cananeus. Ao contrário, era para a destruição dos cananeus, principalmente da sua cultura. O que a igreja está fazendo na face dessa terra, gente? O que nós, como cristãos, estamos fazendo aqui? Assistindo as paisagens, nos encantando com belas flores, passarinhos. Ah, não, eu só estou pensando no céu. Sim, o céu é para você pensar mesmo. É a viva esperança no nosso coração. No entanto, por ora, nós precisamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Como que vai se estabelecer? Através desses súditos do reino que são fiéis aos seus preceitos, costumes e cultura celestiais. Enquanto estivermos na face dessa terra, nós temos que fazer jus a isso, a missão que o Senhor nos deu. Gálatas, capítulo de número 2, e o versículo de 19 e 20 também é um versículo decorado da sua parte. Graças a Deus por isso. Se não decorou, decore. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Para viver para quem? Viver para Deus. E aí Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Vivo? Lógico que vivo. Vivo sim, eu estou aqui. Eu estou crucificado com Cristo e vivo. Eu estou aqui, ó. Você está me assistindo, eu estou vivo. Só que tem uma coisa, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, no corpo eu estou aqui. Olha, fisicamente estou aqui. Mas dentro, quem está controlando tudo isso é Cristo. Porque é Ele que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então agora eu quero viver para o louvor e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 6, eu vou ler todas essas referências aqui, porque elas são importantes para nós nesse momento. Eu falei que esse segundo tópico, ele é o que deve ser mais destacado aí na nossa aula. Então, capítulo 6, verso 11 até o 14, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem como ser vivo fora de Cristo, tem que ser em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento, ou como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vejam, se colocar como instrumento do pecado, depende de quem? Do diabo que vai induzir você? Não, depende de você. É você que resolve. Se os teus membros, os teus pensamentos, o teu corpo vai servir de instrumento para o pecado. Assim como também, o verso 13 está dizendo isso, assim como também você pode se apresentar a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quem escolhe isso? É você. Então preste atenção. Ter sido escolhido para fazer parte do reino de Deus nunca dependeu de você, nunca dependeu de mim. É uma iniciativa de Deus. Foi uma
prerrogativa e continua sendo uma prerrogativa de Deus. Alcançar o homem, tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Mas uma vez que aqui nós estamos, agora, você, o que tem que fazer? Você vai continuar vivendo como antes? Ou você agora vai se apresentar diante de Deus como instrumento de justiça? Ou seja, consagrando o teu corpo ao Senhor. Aí o capítulo 12 de Romanos vai dizer para nós, Paulo, rogo-vos, portanto, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Quem apresenta? Sou eu, é você, nós. Nós que nos apresentamos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu não vou explicar aqui para vocês profundamente esse versículo 1 e 2 de Romanos. Senão a nossa aula aqui a respeito do 7º mandamento e o dever implícito nele. Qual que é o dever implícito? Que é realmente essa mudança de mentalidade. O homem natural não consegue cumprir, mas o homem que foi regenerado pelo Espírito Santo, esse sim, Deus tem dado graça para que ele possa então vencer todas essas tentações. Isso foi só a primeira parte aqui que nós lemos. Agora tem a segunda. Em segundo lugar, a mortificação não é uma obra pontual, mas um processo para toda a vida. Razão pela qual o mesmo Jesus exortou a orarmos ao Pai, para não entrarmos em tentação. E a vigiarmos, pois a carne é fraca, ao mesmo tempo em que ele também orou ao Pai para nos conceder a graça necessária para vencermos a tentação. Então vejam, vou repetir, a iniciativa de nos ter tirado das trevas e nos ter trazido para a sua maravilhosa luz foi uma ação de Deus, uma ação divina, foi a manifestação do seu amor, a sua graça nos alcançou. Agora, uma vez que aqui nós estamos, nós lemos. Então, a salvação foi um ato perfeito. Cristo morreu na cruz do Calvário e a salvação está estabelecida. Você não vai ser salvo, você não é salvo num processo. Não, você já é salvo. Agora, a santificação, meu irmão, a santificação é um processo. E para tanto agora, como novas criaturas que somos, como Paulo escreveu a sua segunda carta, capítulo 5, verso 17, de Coríntios, diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora busque o reino de Deus e a sua justiça. Leia depois esses versículos apontados aqui como referência. Chegamos assim ao nosso terceiro tópico, agora a respeito da relação entre divórcio e adultério. No primeiro parágrafo eu leio, a questão do divórcio aqui discutida pelo Salvador está intimamente relacionada à da proibição ao adultério. Pois, embora fossem zelosos em evitar a sua prática, os escribas e fariseus não tinham nenhum escrúpulo em concebê-lo em seus corações e criar pretextos para satisfazer suas paixões. Não resta dúvida, portanto, que o dito qualquer que deixar a sua mulher que lhe dê carta de desquite não reflete apenas a permissão que Moisés havia dado ao povo para se divorciarem em uma situação específica, com o intuito de limitar aquela prática e não incentivá-la. Então vejam, havia uma
delimitação de um problema naquela ocasião. Não foi para depois pegar isso aqui e sair depois incentivando a prática. É semelhante ao que aconteceu também no deserto com aquela serpente de bronze. Quando aquela serpente picava o povo, foi dada uma ordem para levantar uma serpente de bronze, todos aqueles que olhassem para elas. E aquilo aconteceu, foi a determinação de Deus. Agora, tem alguns que olham para o texto, acham um precedente que pode agora ter uma imagem de escultura diante dele e ele olhar para a imagem vai curar, a imagem vai fazer a mesma coisa que aconteceu lá. Não, aquilo foi algo pontual, além de ser uma figura que apontava para a cruz de Cristo. Mas alguns acham um precedente para a idolatria. É a mesma coisa aqui com a situação da carta de desquite em Deuteronômio capítulo 24. Refletia, então, ao invés de ser algo que foi um mandamento, isso refletia antes a interpretação dos escribas e fariseus, os quais, no afã de manterem relações carnais com as mulheres que desejassem ser o risco de cometer adultério, entendiam que era permitido divorciar-se da mulher da sua mocidade por qualquer motivo, desde que lhe dessem carta de divórcio. Em consequência disso, ao invés de garantir que os mandamentos de Deus não fossem violados, a banalização do divórcio fez proliferar os adultérios entre os israelitas, como veremos na sequência. Olha que coisa terrível. Então, olhando para uma brechinha da lei, é igual hoje, né? Hoje, no contexto forense, aí vai lá alguém, olha, e quer achar uma brecha na lei para se justificar de algum erro que cometeu. Tem gente que vai lá na Bíblia, vai lá nos mandamentos também procurar. E aí, segundo o seu entendimento, segundo as suas concupiscências, não é assim. Pois é, está cheio de coisas semelhantes no nosso mundo hoje. Pessoas que querem viver no adultério, na fornicação, que querem viver aí esses sentimentos, esses pensamentos lascivos, querem viver na luxúria, acham até na Bíblia alguma coisa que justifique as suas práticas pecaminosas. Não está escrito. Não está escrito. É a tua interpretação equivocada, segundo as suas próprias concupiscências. Precisa criar uma vergonha na cara e olhar direito para isso. Eu, na pregação do culto de domingo, tendo como referência esse momento que eu estou gravando o vídeo, então no culto passado, eu disse à igreja que quando um pedreiro pega um prumo, passa na parede o prumo, e de repente o prumo demonstra ali que o prumo está fora. Aí alguém fala assim, não, quem está errado é o prumo. Então nós precisamos arrumar o prumo. É o prumo que não está alinhado direito. É assim? Pois tem muitos dentro da igreja, na comunidade cristã, vivendo desse jeito. O prumo é a palavra de Deus. E quando somos confrontados por ela, não. Quem está errado? O prumo. Conserta o prumo. Alinha o prumo. Arruma o prumo, ajeita o prumo. Miserável, não é para ajeitar o prumo. É para arrumar a parede. O prumo está mostrando que a parede está torta, desalinhada. A palavra de Deus está mostrando, as escrituras estão mostrando que a tua vida não está de acordo. Então precisamos voltar agora. Para tanto, como lido antes, tem que ter uma nova natureza. Senão, a palavra de Deus não vai encaixar mesmo. Não adianta que o prumo aí não vai ficar certinho. Pois a parede não está. A luz, agora passando para o segundo parágrafo, na primeira parte desse segundo parágrafo, a luz de Mateus 19, verso 1 até o 12, onde o mesmo argumento é apresentado por Cristo aos escribas e fariseus, mas com maiores detalhes. Vemos ali que a permissão de Moisés para se divorciar foi apenas uma concessão a um povo de coração demasiadamente duro para se submeter a uma proibição absoluta que correspondesse
a indissolubilidade do matrimônio, tal como instituído por Deus no princípio. O que Deus uniu não separa o homem. Em si mesmo, preste atenção agora, o divórcio é odioso aos olhos de Deus, pois atenta contra o que ele instituiu, e não sendo por causa de prostituição, isto é, por causa de infidelidade conjugal, é uma grave injustiça e violência que se comete contra o cônjuge despedido. Vamos ler mais. Agora a segunda parte. Em outras palavras, o divórcio, ele não anula o matrimônio sob qualquer hipótese. Mas em caso de prostituição, constitui-se em mal menor. Olha só. Tendo em vista que o adultério cometido pelo cônjuge infiel é uma violência ainda maior. Então preste atenção. O divórcio é abominável diante dos olhos de Deus? É. Mas quando existe a infidelidade de um dos cônjuges, então isso aqui, ele já quebrou o 7º mandamento, ele já praticamente já rompeu com a aliança, já não existe mais aliança aqui por parte deste. Então, nesse caso, é permitido o divórcio. Da nossa lição. O 7º mandamento, ele revela o cuidado de Deus por proteger um dos dons mais preciosos concedidos aos homens, depois da própria vida, ensinando-os, através da proibição, a aborrecer não apenas o adultério enquanto tal, mas a toda e qualquer aparência de violação ou atentado à santidade do matrimônio. Santidade esta sem a qual não se pode entrar no reino dos céus. Então, que haja uma consideração a respeito desse 7º mandamento que nós aqui estamos estudando, tá bom? Preste bem atenção. Eu peço para você corrigir aí no slide. Está escrito lição 4, né? Mas aqui é lição 5. E a justiça de Deus e o 7º mandamento, tá bom? Feita essa leitura aqui, nós passamos por esse esboço com uma introdução, os nossos 3 tópicos, sendo o primeiro o verdadeiro significado do 7º mandamento, o segundo o dever implícito do mandamento, o terceiro a relação entre divórcio e adultério e a nossa conclusão. E, por fim, aqui o nosso texto áureo, mais uma vez na tela para vocês. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, não é o ato somente, viu? O ato propriamente dito. Desde que se iniciou alguma coisa pensando em atingir esse alvo, pronto, o adultério já foi cometido e, portanto, a lei de Deus já foi quebrada. Cuidado. Ainda nesse ponto, nesse início, os ensinos de Jesus vêm para corrigir os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, para que não cheguemos a cometer o ato propriamente dito e assim nós sermos condenados. Assim terminamos essa aula, que é a de número 5 da nossa lição Sermão do Monte, da nossa escola bíblica desse 3º trimestre de 2026, com o assunto aí do Sermão do Monte. Eu agradeço aí a sua atenção, tenho uma ótima aula e eu estou aguardando vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam.
se inscreva. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.